Olá, meus queridos criadores, autocriadores. Mais um vídeo aqui do meu jardim. Eu tô adorando, né? Tô aproveitando esse verão para fazer vídeo para vocês. Eu sei que vocês gostam. Trazer para vocês aqui essa musiquinha de fundo da cachoeira, dos passarinhos. De vez em quando um vizinho aí por aí fazendo um barulhinho, mas espero não estar atrapalhando o áudio aqui do vídeo. Bom, gente, o assunto de hoje é como pedir informações nos livros. Como estudar vários livros ao mesmo tempo e usar, né, esses conhecimentos no seu dia a dia. Como pedir conselho para os livros no seu dia a dia. Bom, gente, partindo da ideia de que tudo é consciência, de que tudo no universo é informação, né? O livro tem consciência também, né? Mesmo que o autor já tenha morrido há milhões de anos, a consciência dele continua ali no livro, né? Então, por que não usar? É ou não é? E eu comecei a fazer isso há pouco tempo atrás, né? Mas o meu mundo interno tem mudado bastante. Inclusive, gente, em relação a sonhos. Os sonhos estão sendo cada vez mais lúcidos depois que eu comecei a pedir a informação nos livros, né? Porque tem, inclusive, aqui, ó, eu tenho vários, né? Tem esse livro aqui, por exemplo, A Ciência para Ficar Rico, né? Do Wallace de Wattles, que eu gosto muito. Ele fala muito sobre a consciência da prosperidade, a consciência da riqueza, né? Ele não fala tanto assim de prosperidade. Ele fala realmente de riqueza, de como você cria a riqueza na sua vida, de como você adquire essa consciência, né? Do ser rico, do ser próspero, a criação de dinheiro. Então ele explica muito sobre ter a consciência de uma pessoa rica, né? E às vezes, quando eu estou lidando com alguma situação, ou com alguém, ou com precificação, sabe? Que eu tenho que colocar preço em alguma coisa, e aí eu estou meio na dúvida, eu não sei o que fazer, que preço que eu vou cobrar por esse serviço, sabe? Às vezes, uma situação, por exemplo, você quer comprar algo e você está na dúvida, né? Se aquilo é realmente o que você precisa agora. Aí eu pego, por exemplo, o Wallace de Wattles. E aí eu intenciono. E eu intenciono que a resposta vai estar ali. E aí eu fecho meus olhos, coloco o livro no coração, tá? Coloco o livro aqui no coração, fecho os olhos. E aí eu me conecto com a consciência do livro. Eu imagino, né, o livro como uma consciência maior, né, como uma consciência que está uma nuvem. Eu imagino que é uma nuvem que está no universo flutuando por aí, né, flotando por aí. Eu imagino um fio eu imagino um fio prateado que passa pelo meu corpo, que sai da minha mente e que se conecta com essa nuvem. E aí eu espero um pouquinho, quando eu sinto, né, aquela leveza, eu abro o livro. E na maioria das vezes, gente, tá a resposta. Mas a resposta não tá assim, faz isso, faz aquilo, até porque não é a mesma linguagem às vezes, né? Mas no livro, às vezes, tem uma passagem que você lê e que você fala assim, nossa, mas é isso mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava procurando, eu estava com uma questão de precificação, né? Aí eu falei, ai, como é que eu vou colocar o preço nisso? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cobrar um valor justo, um valor íntegro, né? E que seja tanto bom para mim quanto bom para a pessoa que vai me pagar, né? E que a pessoa possa se sentir à vontade em pagar esse preço, né? Então eu queria que fosse bom para as duas partes, tanto para mim me sentir bem à vontade em dar a mentoria para a pessoa, quanto a pessoa pagar o preço que eu mereço receber, né? Então eu peguei esse livro e perguntei para ele, perguntei para o livro, né? Então aí tinha essa passagem, né? Ele fala assim, certas pessoas continuam na pobreza porque elas ignoram que a riqueza existe para elas. E essa passagem aí me levou a uma reflexão muito grande. O que eu percebi é que eu estava preocupada com a capacidade do outro me pagar, né? Eu estava
fazendo o outro de pequeno, achando que, tipo assim, o meu preço estava alto demais para ela, ou talvez meu preço não era justo, talvez, sabe? Eu tava sem confiança na minha capacidade de entregar o que eu estava vendendo. E isso estava atrapalhando, né? Colocar a precificação, esse pensamento de escassez, né? Eu estava na escassez, achava que o outro não ia ter capacidade de me pagar pelo meu produto, entende? Então às vezes as nossas objeções é que fazem as pessoas não querer nos pagar, não nos valorizar, né? É a mesma coisa num relacionamento. Às vezes a gente pressupõe o pensamento do outro, a gente pressupõe como o outro vai agir conosco antes mesmo de conversar com a pessoa. Então, se você começa a pressupor as coisas de como o outro vai reagir, de como o outro vai responder, de quanto o outro pode pagar, porque está em crise, porque isso, porque aquilo, a gente está criando as limitações. Nós criamos nossas próprias limitações e geralmente as limitações das pessoas, as objeções do outro são as nossas objeções, na verdade, e não a deles. Nós projetamos nossas objeções nas outras pessoas. E foi isso que eu percebi lendo isso. Então, às vezes, por exemplo, quando eu estou me debatendo com a questão de saúde, por exemplo, às vezes eu estou com dor de cabeça, né? Aí eu já pego a Louise Hay, né? Ela fala muito sobre as somatizações, né? Então, às vezes eu tô com muita dor de cabeça ou se me sentindo alguma coisa, algum mal-estar, qualquer coisa, sabe? Qualquer mal-estar que você tenha, que seja suas emoções, que seja seus pensamentos negativos, repetitivos, sabe? Às vezes a gente fica o dia inteiro naquele parecendo um hamster na cabeça, rodando e repetindo os mesmos pensamentos. Quando a gente está nessa irritabilidade, tem alguma coisa ali que a gente não está vendo, né? Algo que está escondido, que a gente não está vendo. Então, aí, às vezes, ou você pode perguntar para uma pessoa, ou você pode perguntar, se você tem um mentor, por exemplo, você pode perguntar para o seu mentor, né? Mas, às vezes, o seu mentor não está acessível, né? Você pode perguntar para o seu livro. Então, eu pego a Louise Hay. E aí eu faço o mesmo exercício, coloco no coração, respiro, e aí eu imagino um fio saindo do meu corpo e me conectando com a nuvem de informação que é o livro. E aí eu pergunto, o que essa dor de cabeça quer me dizer? Ou o que essa emoção está querendo me mostrar que eu não estou percebendo, né? E aí eu abro o livro, eu respiro de novo, abro o livro. Às vezes eu bebo um copo d'água, sabe? Antes de abrir o livro. Então, e geralmente, gente, a resposta está dentro do livro. Às vezes não está claramente como você gostaria que estivesse. Mas se você prestar bem atenção, a resposta está. Ela vem. E se ela não estiver ali na hora, às vezes, se ela não estiver naquele livro ou na hora ali, não se preocupe. Vai aparecer em outro livro, ou vai aparecer numa revista, ou você vai ver na televisão, ou você vai ver um vídeo. Né? Já aconteceu comigo de eu fazer uma pergunta para um livro e de repente eu pesquisando no YouTube aparece um vídeo sobre o assunto. Eu lembro até hoje que era sobre assunto de sonhos. Eu estava com uma questão de entender um sonho que eu tinha tido e eu não estava conseguindo ter clareza sobre o assunto, mesmo perguntando para os livros. E aí eu soltei para o universo e de repente a resposta veio ao meu sonho. Então é isso, meus amores, eu amo livros, eu espero que vocês também. E nesse canal aqui nós vamos falar muito sobre livros, porque foram os pilares da criação da minha vida e além de várias outras coisas, mas os livros foram a base da criação da minha realidade, de todos os meus projetos, né? Eu crio em conjunto com eles. São coisas assim, eu adoro livro em papel mesmo, eu gosto de cheirar, eu gosto de ficar olhando para eles. E eu tenho muitos livros, eu gosto muito desse assunto. E principalmente tudo que é questão de consciência. Eu adoro estudar consciência. Então, se você faz esse exercício de perguntar para os livros, de fazer perguntas para os livros, me conte aqui nos comentários também se você faz isso, ou se você já fez, ou se você vai fazer. E caso você faça o exercício, me conte aqui o resultado.
tá bom? Um beijo para você, até o próximo vídeo. Gratidão!